Quero saudar a todos os que estão aqui presentes, os padres, os diáconos, todos os fiéis aqui da região pastoral Castelo, que se fazem aqui presentes, todos aqueles que nos seguem pela TV AC de Tietê. Saudar também o senhor prefeito do Pilon, daqui de Cerquilho, prefeito de Boituva, Edson Marcusso, sua esposa, Maria Nazaré. Para falar nisso, eu vou lá para o Círio de Nazaré, né? Tá vendo só? Lá da Arquidiocese de Belém do Pará, eu sei que tem duas coisas importantes, né? O Círio de Nazaré, a maior procissão católica do mundo, 2 milhões de romeiros, e a Fafá de Belém. Aí me disseram também que tem a Joelma do Calypso. É o que eu conheço. Mesma coisa que aconteceu quando eu vim aqui para a Arquidiocese de Sorocaba. A coisa que eu conheci de Sorocaba era a placa na Castelo Branco, assim, Sorocaba. A primeira leitura é tirada do livro dos Atos dos Apóstolos e fala da reação das pessoas quando souberam que Pedro tinha batizado Cornélio e a sua família. Mas por que isso causou tanta preocupação? Por que esta reação da igreja com esta atitude, esta decisão de Pedro de batizar Cornélio e a sua família? É porque Cornélio era um pagão. Essa segregação entre puros e impuros é própria da identidade da religião judaica. Certo? Na época de Jesus, não é só uma distinção, é uma segregação, uma separação entre puros e impuros. Entrar na casa do pagão já é se contaminar de uma impureza ritual. Não é uma impureza moral, entendam bem, mas é uma impureza legal, cultual. Contato com alguém que é impuro impedia as pessoas de oferecerem um sacrifício. Não é? Então, isto fazia parte da identidade da própria religião. E nós sabemos que os apóstolos, né, entendiam o caminho, o cristianismo, como a realização das promessas do Antigo Testamento. Eles não dividiam, eles não colocavam distinção entre cristianismo e judaísmo. Jesus Cristo, o Evangelho, é o cumprimento, né, da religião judaica. Por isso é que as pessoas se assustam com esta atitude de Pedro. Não é só quebrar o protocolo, não. É superar algo que é próprio da identidade do povo judeu, que é esta separação. Todos reconhecem Pedro como autoridade. Todos reconhecem Pedro. E Pedro age e fala como autoridade. Não é? Ele não é um qualquer. A autoridade de Pedro não está em dúvida. O que causa incômodo, preocupação, admiração, é exatamente isto que Pedro fez. Entrou na casa de Cornélio e batizou todas as pessoas, sem obrigar Cornélio e sua família a assumirem a identidade judaica, ou seja, a circuncisão. Dispensou o pagão
de se fazer judeu primeiro para depois se tornar cristão. Aqui se trata, portanto, de uma superação de uma fronteira. Pedro, ao fazer isto, ele supera um limite. Lógico que ele não faz isto por capricho, por autoritarismo. Ele explica o porquê fez isto. Ele narra a sua visão. Este lençol que desce do céu com todos os tipos de animais impuros. E Deus fala para ele, toma e come. Não é? E ele diz, nunca entrou algo impuro na minha boca. E Deus diz para ele, não digas, não consideres impuro aquilo que Deus purificou. E isso se repete por 3 vezes. E aí então ele recebe a visita dos representantes de Cornélio. Então ele entende que isso se trata do sinal de Deus. Ele explica isto. E ele comenta, se Deus concedeu a eles o mesmo dom que a nós, que acreditamos no Senhor Jesus, quem seria eu para me opor à ação de Deus? Quem seria eu para me opor à ação de Deus? Foi assim que os outros apóstolos se tranquilizaram. Eles caíram na conta de que a decisão de Pedro de batizar Cornélio era legítima, pois foi o próprio Deus que impôs, entre aspas, à igreja esta abertura do evangelho ao mundo dos pagãos. Não é? Se isso não tivesse acontecido, gente, acho que a gente não estaria aqui. Não é? Porque todos nós somos do mundo pagão, lógico, somos cristãos, evidente, mas recebemos o evangelho exatamente por causa desta superação do limite que Pedro realiza com o batismo de Cornélio. É dessa maneira que a missão entre os não-judeus, os pagãos, fica autorizada. Foi Pedro quem batizou o primeiro pagão, e a igreja de Jerusalém reconhece e aprova a ação de Pedro e adotou esta prática. No fim das contas, foi a igreja apostólica que deu início à missão entre os pagãos. Por isso, o batismo dos pagãos era totalmente legítimo. A figura de Pedro, de fato, tem grande importância no livro dos Atos dos Apóstolos, não é? Não só no livro dos Apóstolos, depois, ao longo do tempo também, ao longo da história da igreja, sucessor de Pedro. Nós vivemos durante estes dias momentos de grande expectativa, de oração e de alegria, não é? A gente rezou pelo Papa falecido, Papa Francisco, vivemos um tempo de luto. Depois vivemos um tempo de expectativa, rezando para que fosse escolhido o Papa, fosse eleito o Papa. Pedimos o Espírito Santo que iluminasse o colégio cardinalício para escolher o novo Papa. Não é? Aproveitei também esse tempo para rezar, fui fazer um retiro, e na capela, diante do sacrário, tinha um papel enrolado. Perguntei, mas o que é esse rolo aí? Lá está escrito todos os nomes dos cardeais. Aí eu rezei com mais devoção ainda, não é? E depois a eleição do Papa, que nos causou grande alegria contagiante, não é? Todos nós experimentamos durante esse tempo um certo senso de orfandade quando a gente não tem o Papa, E quando é eleito o Papa, todos nós, de fato, nos alegramos. Aqui na Arquidiocese de Sorocaba vai ser necessário uma hora extra, tá bom? Porque temos que continuar rezando. Agora temos que continuar rezando para que venha o novo arcebispo, não é? Para que o Papa nomeie vai ser tudo novo. Novo Papa, novo arcebispo,
né? As fotografias vocês vão ter que mudar tudo lá na sacristia, viu, gente? Né? Tem que renovar todas as fotografias. Né? Vamos continuar rezando. Eu vou rezar também, né, para que seja enviado para a arquidiocese, novo arcebispo. O evangelho de hoje nos fala de Jesus, bom pastor, não é? É interessante como Jesus descreve, né, a sua relação com o rebanho. A figura do pastor e da ovelha é algo distante de nós, não é? O máximo que a gente consegue, o maior contato que a gente tem com a ovelha, né, é quando fazem um churrasco de ovelha, não é assim? Com Jesus era muito diferente, ele via todos os dias o pastor com as ovelhas. Era uma coisa do seu cotidiano, era uma experiência do seu cotidiano. Ele via muitos pastores com as suas ovelhas. É por isso que, para entender aquilo que Jesus fala de si mesmo, é bom que a gente recorde um pouco da experiência que Jesus fez, né, quando ele via, né, pastor e ovelhas. Ele diz assim: quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. A esse o porteiro abre, e as ovelhas escutam sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz para fora. E depois de fazer sair todas as que são suas, caminha à sua frente, e as suas ovelhas o seguem porque conhecem a sua voz. Os pastores passavam muito tempo com os seus rebanhos, dias, porque tinham que levar os rebanhos para as pastagens. Não havia pastagem cercada, tinha que procurar. Por isso passavam muito tempo com o seu rebanho. E à noite, para se proteger dos ladrões e dos animais selvagens, os pastores se reuniam e colocavam os seus rebanhos num lugar cercado chamado redil. Então, à noite, as ovelhas ficavam todas juntas, de diversos rebanhos, né, num lugar do redil. De manhã cedo, como é que os pastores faziam para tirar as suas ovelhas? Estavam todas misturadas. Então, ele chegava na porta do redil, o porteiro abria, ele dava um sinal, um assobio, um grito, as ovelhas reconheciam a voz do pastor e saíam atrás dele. Depois vinha o outro pastor, chamava as suas ovelhas, elas reconheciam o seu pastor e saíam atrás dele. Não é? É por isso que Jesus, né, para revelar o mistério da sua pessoa e da sua missão, recorda isto que era da sua experiência cotidiana. A relação que há entre pastor e rebanho é uma relação de presença contínua, de mútuo, de recíproco conhecimento. O pastor conhece suas ovelhas, as ovelhas reconhecem a voz do pastor e por isso seguem Jesus. É bom que a gente se pergunte: eu reconheço a voz de Cristo? Porque, gente, hoje em dia nós temos vozes de todo tipo, né? Nós temos propostas das mais variadas, não é? Temos vozes de muitos influenciadores. Mas eu reconheço a voz de Jesus? Né? Tenho esta sensibilidade, tenho esta capacidade de reconhecer a voz de Cristo? Sabemos que ele me conhece pelo nome, mas eu sei reconhecê-lo. O que eu faço para poder reconhecer a voz de Cristo? Para isso é necessário que a gente cresça na fé. Para isso é necessária a vida sacramental, não é? A gente vem à missa, a gente recebe os sacramentos para quê?
para estreitar uma relação de intimidade com o Senhor, de tal modo que a gente o reconheça sempre, em todos os lugares, em todas as circunstâncias. Para isso a gente necessita conhecer e aprofundar, né, a nossa escuta da palavra de Deus. Hoje nós queremos pedir ao Senhor que a gente possa sempre reconhecer a voz do pastor Jesus Cristo. Outra coisa que Jesus nos fala, ele não é só o pastor, ele é também a porta das ovelhas. Olha lá, ele é a porta das ovelhas. Para entrar no coração dos fiéis, é necessário passar por Jesus Cristo. Aqui vem uma advertência para os que têm o ministério da palavra, aqueles que devem pregar a palavra de Deus. Nós queremos chegar ao coração das pessoas, mas para chegar ao coração dos fiéis, é necessário passar pela porta de Cristo. Não é? Eu entro no coração das pessoas por Jesus Cristo, através da porta que é Cristo. Se eu não entrar pela porta de Cristo, conforme diz Jesus, sou ladrão e assaltante. Não é? Venho para roubar e dizimar. Não é? De fato, o ministro da palavra, ele é servidor da palavra e ele deve entrar no coração dos fiéis pela porta que é Cristo. Vamos hoje também pedir que nos seja enviado, né, um pastor, né, um novo arcebispo, que possa entrar no coração das pessoas através da porta que é Cristo. E saindo pela porta que também é Cristo, a gente possa chegar à vida eterna, e a gente possa encontrar a vida eterna. Deus seja louvado, Deus seja bendito pelos pastores que Ele colocou à frente do rebanho. Agradecemos a Deus pelos ministros desta nossa arquidiocese, seus diáconos, os seus padres, que dedicam a sua vida para entrar no coração dos fiéis pela porta que é Cristo, com a palavra de Deus. Vamos pedir, vamos rezar por eles, para que sejam bons servidores da palavra. Vamos pedir também, mais uma vez, que nos envie o novo arcebispo, que possa entrar no coração dos fiéis pela porta de Cristo. Acho que esta é uma boa intenção para estes próximos tempos, que a gente espera que seja breve, né? Que não demore muito, até que seja nomeado novo arcebispo. Quero também aproveitar este momento para agradecer de coração todos vocês. Fizemos, acho que uma boa caminhada, né? Foi uma alegria muito grande caminhar com vocês. Espero que seja recíproco, tenha sido uma alegria caminhar comigo também, não é? Espero que esta experiência, de fato, seja recíproca, nos dê a esperança de continuarmos caminhando todos juntos com Jesus Cristo até a casa do Pai.